Olá, a edição de hoje do Podcast ES hoje está no ar e nesta edição vamos falar sobre o horário de verão. Para contribuir nessa jornada comigo, está aqui comigo a Daniele Coutinho. E aí, pessoal, mais uma vez eu aqui, hein? ES hoje, a notícia do jeito que você quiser. Existe quem goste, existe quem não goste, mas entrava ano, saía ano, lá estava o horário de verão. Para os detratores e quem não se adaptava ao novo horário, este ano, pelo menos, foi dada uma folga ao nosso organismo. Porém, o horário de verão é bem mais do que uma simples mudança de horário. Com a ideia de garantir melhor aproveitamento da luz solar e dessa forma reduzir o consumo de energia elétrica, evitando assim uma sobrecarga no sistema elétrico nacional que pode gerar apagões em várias cidades. Hoje, acredita-se que a primeira pessoa a pensar em implementar o horário de verão foi Benjamin Franklin, em 1874, quando observou que o sol nascia bem antes das pessoas acordarem em uma determinada época do ano. Dessa forma, se as mesmas pessoas acordassem um pouco mais cedo, poderiam aproveitar melhor a disponibilidade da luz solar e então diminuir o uso de velas, já que naquele tempo não havia energia elétrica. No Brasil, o horário de verão foi adotado pela primeira vez em 1º de outubro de 1931 no governo Getúlio Vargas. Porém, em 1933 a medida deixou de ser adotada e só voltou na vida dos brasileiros no ano de 1949, durando até o ano de 1953. 10 anos depois voltou e durou de 1963 a 1968. Deu uma paradinha em 1985 até o ano passado, ou seja, 34 anos. E o horário de verão durava em média 120 dias. Em 2016, de acordo com o Operador Nacional do Sistema Elétrico, a ONS, a estratégia ajudou o país a economizar 159,5 milhões de reais, o que representa 12 milhões a mais do que o inicialmente previsto, 147,5 milhões de reais. Para além do Brasil, vários países adotam o horário de verão como medida de redução do consumo de energia elétrica. São eles os países membros da União Europeia, os países que formam a antiga União Soviética, países do Oriente Médio como Líbano, Israel, Irã e Iraque, Nova Zelândia e algumas regiões da Austrália, países da América do Norte como o Canadá, os Estados Unidos, onde lá os estados têm autonomia para adotar ou não o horário de verão, e o México. Países como os da América Central, no caso Cuba, Haiti, Honduras, Bahamas e Guatemala, e também países da América do Sul, como o Paraguai, o Uruguai e o Chile. A repórter Carolina Vieira foi às ruas ouvir a população sobre o fim do horário de verão. Pela primeira vez em 34 anos, o Brasil não terá horário de verão. Um decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro em abril deste ano cancelou a medida. Então, eu acho assim, quando o horário de verão inicia, eu acho que é um pouco sacrificado assim para as pessoas que acordam muito cedo. A gente já tem aquela rotina, né, com os nossos horários. Então, o início eu acho mais sacrificado. Acho que depois a gente até acostuma, né? Não faz tanta diferença. Eu até gosto de sair do trabalho e ainda tá com sol, você poder andar um pouco, né? Então, assim, mas no início eu acho mais sacrificado. Agora, a mudança em si é que é ruim. Então, aí você entra no horário, aí depois tem que se acostumar de novo. Eu acho que isso realmente desgasta um pouco. Durante a manhã não tem muita diferença para mim, que eu sempre acordo cedo, então não tem muita diferença. Mas quando a gente volta à tarde para casa, nossa, é ótimo você ter o sol claro ainda, pegar uma praia, é muito bom, é muito bom. Mas o fim do horário de verão não tem agradado muita gente. Bom, eu sempre gostei muito do horário de verão, principalmente quando eu trabalhava, porque aí eu podia curtir mais o dia, a luz do sol, saía mais cedo do trabalho, porque no horário de verão, no horário normal, você acorda cedo, mas já está muito claro, mas aí você perde tempo. Eu fiquei triste que acabou, embora esteja aposentada, mas eu preferia com o horário de verão. Eu gosto muito do horário de verão. Eu sou uma pessoa que eu sou muito dinâmica e eu gosto de mudanças. Então eu acho legal quando muda o horário de verão. Gosto também quando volta, né? Então eu gosto. E também eu acordo cedo. E eu gosto de aproveitar também a tarde, né? Eu acho até para as pessoas que trabalham, né? Eu já fiz um trabalho, trabalhava voluntário, mas eu gostava que eu chegava em casa, ainda tinha tempo de olhar minhas plantas, eu adoro plantas, né? Ver a tarde ali entardecer. Eu sempre gostei desde criança, então para mim o horário de verão ele favorece a gente ver esse entardecer, que eu amo a natureza.
a Câmara Setorial das Indústrias de Alimentos e Bebidas da Findes afirma que o comércio é sim beneficiado com a alteração no relógio. Eu achei meio estranho, né? Porque muitos anos acostumado com horários de verão foi diferente. Não vou dizer que vai atrapalhar, mas assim, influencia um pouco negativamente, principalmente na orla da praia, né? Que as pessoas estendem um pouco mais a permanência na praia devido à luz do dia, né? O sol. Então a gente vai estranhar um pouco, mas amém, né? Se foi decidido não ter horário de verão, vamos ter que se habituar, né? A EDP indica uma utilização consciente da energia elétrica, mas ressalta que os bons hábitos são essenciais em qualquer período do ano. Depois de ouvir a ideia dos capixabas, acho que a gente pode começar a nossa conversa, assim, pensando as mudanças que o horário de verão traz na nossa vida. Pelo menos pra mim, a parte mais gostosa do horário de verão é poder ir pros lugares 7, 8 horas da noite e ainda tá com o sol ali brilhando. Você viu que essa também é a opinião de quem sente falta do horário de verão, né? As pessoas que são contrárias ao fim, elas sentem falta justamente disso, de sair do trabalho e ainda estar de dia, de começar a noite e ainda estar de dia, né? Tem gente que só no horário de verão que faz atividade física, porque é no final do dia que tem disposição e que o dia tá claro ainda, então pode aproveitar. Essa é a grande vantagem para a maioria das pessoas, mas eu confesso a você que, embora a primeira semana no horário de verão seja ruim para acordar, para mim o dia fica melhor na parte da manhã com o horário de verão. Pra mim o horário de verão me impede de acordar com sol no talo. Porque sem o horário de verão, 5 horas da manhã já tem um sol já lá em cima, né? Então já parece que você tá no meio da manhã e você ainda nem levantou da cama ainda. Bom, outra coisa que a gente pode pensar nisso também é na questão econômica, né? Porque aumentar a vida noturna você não precisa só pensar na parte de gente correndo, porque pode ser correndo dentro da academia ou pode ser na praia, que não necessariamente tem um custo financeiro na coisa. A gente pode pensar no movimento em lojas, movimento em bares, movimento em shopping, movimento no comércio de rua mesmo, que basicamente faz com que as pessoas acabam indo mais pra rua. Exatamente. E o horário de verão, como era adotado sempre no final do ano, né? É o final do ano também que o comércio tem a maior expectativa de venda. Então as lojas, se elas ficam abertas por mais tempo e o dia tá claro, dá mais segurança também, né? Evita da pessoa comprar na internet, né? Porque ela acaba saindo, aí vê o produto na loja, às vezes acaba levando da própria loja e tira um pouco do comércio eletrônico, que é muito mais fácil de você levar, assim, porque parece a propaganda em qualquer site que você tá falando, eu tô precisando mesmo de uma TV, tá barato, vou levar. Que aí você acaba não tendo isso com loja, porque você não sai procurando uma TV. Olha aí o Couto querendo levar as pessoas pra rua pra se socializar, né? Pois é, mas realmente isso é uma coisa bacana, é uma vantagem. Eu tô aqui com um dado da EDP Espírito Santo, que é a distribuidora de energia elétrica aqui no Espírito Santo, e ela fala muito que depois de 34 anos, com a adoção do horário de verão, os capixabas, eles temem muito como é que vai ficar a conta no final do mês. E tem que ficar preocupado mesmo, porque a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, já anunciou que a partir de agora, de novembro, vai ser bandeira vermelha, bandeira tarifária vermelha, ou seja, R$4 a mais a cada 100 kWh de consumo. Então pensa, se você está no horário, se a gente não tem a adoção do horário de verão, tem a bandeira vermelha, a gente precisa adotar algumas medidas para tentar economizar. Entre elas, já que o calor tá grande, tá forte, de um lado a gente pode desligar o chuveiro, mas por outro não tem como desligar o ar refrigerado, né? Ou ventilador, ou o que seja. Mas você também tem que ver o seguinte, ele foi adotado também como forma de evitar apagões em grandes cidades. Vamos lembrar da época da nossa crise de energia elétrica, nos anos de 2001, 2002, tiveram vários apagões pelo Brasil. Se eu não me engano, teve até racionamento de energia nesse período, em que o horário de verão veio para tentar resumir isso. A última vez que eu lembro de que teve alguma mobilização grande, não era relacionada à questão do verão, era relacionada a final de novela.
atualmente a gente se preocupa muito mais em não faltar energia em novela do que no verão. Talvez esse ano a gente precise se preocupar em não faltar energia no verão. E tudo é questão de reeducação mesmo. E é aquela coisa, né? Pesou no seu bolso, você realmente vai adotar as medidas cabíveis, as medidas necessárias. Então, assim, como foi com o racionamento de água também, né? Ninguém queria ficar sem água. Então, galera, vamos contar o tempinho para tomar banho mais rápido e tal. Agora com energia é mais ou menos assim. Depois que a conta vier e vier caríssima, as pessoas vão falar, opa, peraí, o que eu vou adotar aqui? Então o ar refrigerado vai ser ligado hoje? Vai ser ligado, mas de tal tempo a tal tempo, ou na hora que for todo mundo dormir. Enfim, ou senão vamos refrescar o quarto, igual a gente fez aqui no estúdio, né? Para não atrapalhar o áudio. A gente liga, refresca, depois desliga e tem que ser assim. E aqui pro Capixaba tem outra questão que a nossa... A agência de energia aumentou a conta de luz, deu problema, inclusive na nossa Assembleia Legislativa Estadual, de movimentação, frentes parlamentares buscando evitar um aumento muito grande da conta de energia. E aí a gente tem ausência do horário de verão, bandeira vermelha. Então, por maior o esforço dos parlamentares estaduais de tentar manter um custo hábil para que a população realmente pague a conta, porque a população lá às vezes continua gastando a mesma coisa com o aumento da conta de luz. Às vezes a pessoa não tem muito mais da onde economizar na casa dela. E cada vez mais caro, e vai aumentar mais no horário de verão, complica, porque por mais que você não queira usar, pelo menos um ventilador quando tá 40 graus você liga, senão você não sobrevive. Não tem jeito, claro. Então isso aqui é um outro ponto que preocupa pelo menos aos capixabas de um modo geral. Será que com isso também aumenta a segurança nas ruas? Porque o verão também é um aumento de... Circulação de pessoas. E quando tem muita circulação de pessoas, acaba tendo um aumento de assaltos e tudo mais. Apesar da luz, talvez a gente pelo menos tenha a crença de que impede ou acredita que reduz. Eu não sei até que ponto isso realmente diminui essa parte de segurança. A sensação de segurança aumenta mesmo, né? Quando a gente tá num lugar iluminado, a gente acha que o criminoso vai ficar inibido em agir. Infelizmente, os criminosos não têm mais medo, não. Mas realmente aumenta a sensação de segurança. Agora, como a gente falou lá atrás, quando tinha o horário de verão, quando o Brasil adotava o horário de verão até o ano passado, o comércio ficava aberto um pouquinho mais tarde, né? 1 hora pelo menos a mais. O dia ainda estava claro, então a sensação de segurança era muito grande. Agora, a gente não sabe como é que vai ser. Também acontece que, como eu falei, o horário de verão, ele fica próximo ao fim do ano, próximo a um período que o comércio... dentro de um período que o comércio aposta muito no aumento das vendas, então também se investe, obviamente, na contratação de seguranças, né, patrimoniais e tal, mas é também próximo ao período que o governo do estado, os governos de uma maneira geral, adotam as medidas de segurança, né, que os governos adotam o projeto Verão de Segurança, né, então tudo deveria casar, mas a gente não tem mais horário de verão. Outra questão que a gente tem que ver é a redução dos acidentes de trânsito, porque muitos dos acidentes relacionados à visibilidade caem com o horário de verão por conta de ter visibilidade, por conta de você ter sol. Muita gente tarda a acender o farol, mesmo hoje em dia tendo que acender, ainda precisa acender farol em estrada. Precisa, né? Desde manhã. Desde de manhã, em qualquer horário. Então, muita gente tarda a acender o farol nas grandes cidades, porque tem a luz da cidade que vai se acendendo, você tem também um resto de luz do dia, e as pessoas acham que tá tudo bem, porque ela tá enxergando. Mas a questão é, o cara que tá atrás de você está te enxergando? Porque você pode estar enxergando o carro da frente, sabendo o que está acontecendo, mas e quem está atrás? Será que a pessoa enxerga tão bem quanto você? Nossa, mas você foi muito profundo nisso, né? Eu não tinha esse olhar. Tem essa questão ainda também, né? O trânsito. A gente pensa que realmente podia estar mais claro, a gente está mais seguro, E realmente a luz, o local iluminado, ele dá uma sensação de segurança de todos os aspectos, né? Então a gente tem essa questão do acidente de trânsito e a gente tem a parte de redução do consumo de energia. Dado claro, a gente trouxe aí o dado aí de 2016 aqui no início do programa, que a gente conseguiu economizar mais de 150 milhões de consumo de energia elétrica. No mundo em que a gente tem streaming, que basicamente consome servidor que precisa estar ligado à energia elétrica, com YouTube, com Netflix, que nada mais é um arquivo que está com você, como um DVD que torrou ali uma vez e acabou.
a gente precisa pensar nessa parte de economia de energia. E que não é só automático, é necessário e é contínuo, né? São coisas que a gente, como você falou, a gente nem vê, a gente nem percebe, mas a gente precisa, então não tem nem como desligar, né? Agora, como eu falei, para mim, embora seja uma primeira semana bem difícil, o sono, acordar e estar super cedo, eu fico super animada. Agora, é um prejuízo. Tem muita gente que sente realmente isso no organismo sofrido. Porque muita gente também tem que... Aí na área de saúde tem gente que tem problema de sono, então precisa de um sono muito bem regulado e, mal bem, o horário de verão dá uma desregulada, ainda que pequena, dá uma desregulada no seu horário de sono e você precisa se readaptar, e são 2 vezes por ano e nem todo mundo tem essa capacidade. Insônia realmente é um problema hoje em dia. É um problema de saúde. E o que acontece? São 120 dias. Você se adapta em quanto tempo para se adaptar a essa mudança? E 120 dias depois você vai ter que se adaptar ao retorno, ou seja, aquele horário antigo, fora do horário de verão. É realmente um problema muito sério. As pessoas... Porque a rotina não muda. Quando você fala de... Se fosse simplesmente uma pessoa que não tem com o que se preocupar, não tem horário para atender os filhos, ou de repente não tem filhos, mas para o trabalho, para as atividades do dia a dia, se não tivesse isso, mas normalmente não existe mais quem seja essa pessoa. Um estudante, uma criança, ok. Mas quem sofre de fato são pessoas que têm na rotina uma programação diária, e isso é muito complicado. E fica, inclusive, prejudicado, né? O trabalho, às vezes, já não flui da mesma maneira por conta disso. Então, essas pessoas, normalmente, são as que comemoram o fim do horário de verão. Pois é, o ideal, talvez, seria a gente conseguir se adaptar. Eu sei o quanto que é difícil com várias instituições que a gente tem, porque, às vezes, não é só você tem o seu filho, você tem, sei lá, alguém que trabalha com você, que precisa de você ali, mas se você conseguir jogar o seu dia 1 hora pra frente e trabalhar, e de repente no horário de verão você trabalha com 1 hora de atraso, que aí você só dorme 1 hora mais tarde, acorda 1 hora mais tarde, trabalha, funciona. Mas aí a gente tá ficando no si, né, cara? Que é complicado. A questão é saúde, né? A questão é saúde, é procurar médico. Bom, procurar médico se tivesse começado o horário de verão. Não começou, não temos 34 anos... Depois o governo Jair Bolsonaro interrompeu. Vamos ver até quando. O meu ponto é que não vale você ir pra Europa 2 vezes por ano e felizão de jet lag em 2 dias em casa, você já tá indo trabalhar de boaça e reclamar do horário de verão. Aí não vale. Não vale mesmo. É injusto. Muito, entendeu? Injusto demais. Nosso dia a dia, como é que a gente pensa esse horário de verão? Porque assim, pra mim, ele é uma coisa gostosa. Ele é uma coisa divertida, porque deixa o teu dia mais alegre. A impressão que eu tenho é que o dia rende mais, porque você acaba demorando mais pra trabalhar, ou não trabalhar, trabalho formal mas atividade. Nas atividades você consegue fazer mais atividades e parece que o seu dia vai mais pra longe. Antigamente, quando a novela não era das 9, ainda era das 8, se atrasava seus jornais da noite durante o horário de verão. Não só por conta de rede fuso e as questões tecnológicas de você ter mais um fuso horário no Brasil, e uma parte do país não aderir ao horário de verão, e você precisa manter o máximo da rotina daquelas pessoas para elas continuarem assistindo o seu programa, como também você fazer com que as pessoas que demoram mais para chegar em casa por conta do horário de verão, desse sol que vai até mais tarde, das pessoas chegarem mais tarde, conseguirem chegar em casa a tempo de assistir o jornal também. Agradando ou desagradando, as coisas sempre vão ser assim, sempre vão dividir opiniões, né? O fato é que temos que lidar com a realidade. O horário de verão chegou ao fim 34 anos depois. A ANEEL anunciou bandeira tarifária vermelha para o mês de novembro. Então, vamos ficar com as dicas para a gente finalizar esse programa? Segundo a EDP, um banho não durar mais que 5 minutos é a orientação. E de preferência que não seja banho muito quente, né? Porque aí resistência forte, energia elétrica, etc, muito, muito caro. Equipamento do refrigerador ou freezer tem que estar num lugar bacana dentro de casa que não pegue sol, porque aí o motor esquenta mais e aí gasta mais energia. Ar-condicionado, galera, na hora que for preciso usar o ar-condicionado, se não tiver como não funcionar o dia inteiro, né, desliga e liga só em horários que dê para adaptar. E dentro de casa, por exemplo, se for para dormir, liga, deixa refrescar e depois deixa a janela aberta para arejar o ambiente, porque
gasta energia. Ar-condicionado, chuveiro são 2 equipamentos que gastam a beça. E com relação à iluminação, quanto puder ser usada a iluminação natural, melhor. Vale lembrar que as instalações elétricas, elas precisam estar sempre em bom estado, então aquela manutenção é importante, porque essa manutenção, o bom funcionamento da energia elétrica é que faz o consumo ser menos doloroso para o bolso. É verdade. E, claro, você pode compartilhar aí se você gosta, se você não gosta, suas visões aí do horário de verão lá nas redes sociais do ES Hoje, @ES Hoje, Twitter, Facebook e também Instagram. Você pode deixar seu comentário no post desse programa no eshoje.com.br. Lá você também confere aí algumas dicas para essa redução de consumo. E claro, o programa de hoje teve a apresentação, produção e edição de Eduardo Couto, a apresentação e produção de Daniele Coutinho e também a direção de jornalismo de Daniele Coutinho. Aquele abraço e até a próxima. Até a próxima, pessoal. Economiza aí, hein? Você encontra o ES Hoje nas redes sociais, @ES Hoje no Twitter, Facebook e Instagram, no canal do YouTube e em eshoje.com.br.